Paz do Senhor. Nessa semana, nós continuaremos com o nosso estudo, que é o estudo 2, dos rudimentos da doutrina de Cristo. E esse estudo 2 tem o título de Fé em Deus. Vamos fazer uma oração antes, para darmos início ao nosso estudo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos abençoe, que nos dê graça, nos dê unção, sabedoria, que o Senhor nos abençoe a todos nós, tanto eu do lado de cá, como meus irmãos, minhas irmãs do lado de lá, e que nós possamos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, nós aprendemos no último estudo, na semana passada, nós aprendemos que arrependimento no Novo Testamento significa mudança de pensamento. Nós aprendemos também que essa mudança de pensamento tem a ver com a revolta consciente do ser humano contra o seu próprio pecado, que o leva a renegar o pecado, e inclui 3 aspectos. Então veremos hoje esses 3 aspectos, quais são. O primeiro deles é o aspecto intelectual. O reconhecimento pelo homem de sua culpa diante de Deus e de sua incapacidade de agradar a Deus. Quando nós reconhecemos que somos culpados, isso que a Bíblia chama de arrependimento. Então, a partir daí, nós entendemos que somos completamente incapazes de agradar a Deus, de nos justificar diante de Deus. Então, há uma mudança, no nosso entendimento, a mudança no nosso ser, na nossa mente. Por isso, arrependimento é mudança de mente. Em Mateus capítulo 3, está escrito que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E em Atos capítulo 17, também está escrito que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, os tempos em que não sabíamos disso, os tempos em que nós não tínhamos, no nosso intelecto, na nossa mente, nós não tínhamos ainda entendido que éramos pecadores e que que éramos completamente incapazes de agradar a Deus e de nos justificar diante de Deus. Mas a Bíblia continua dizendo, mas agora Ele, Deus, ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, ou seja, no mundo todo, que se arrependam. Esta é a exortação bíblica, isto é o chamamento bíblico ao arrependimento. A Bíblia o tempo todo chama as pessoas para que se arrependam, para que deem razão a Deus. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com a justiça por meio de um homem que escolheu. Esse homem chama-se Jesus Cristo. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O segundo aspecto é o aspecto emocional, que significa o pesar pelo seu pecado, ou seja, a tristeza, a angústia, pelo pecado, pelo meu pecado. Quando eu consigo entender que o meu pecado é uma ofensa contra um Deus que é santo e que é justo. Então esse é o aspecto emocional. E em 2 Coríntios 7, versículo 9,
o apóstolo Paulo então escreve: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Então, o arrependimento, a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento, né? E o terceiro aspecto, o aspecto volitivo. O aspecto volitivo, ou seja, da vontade própria, a minha vontade, né? Esse aspecto traz em mim uma mudança de propósito, uma resolução íntima, lá de dentro, lá do fundo do meu coração, da minha alma, né? Contra o pecado. E é aquela disposição para buscar de Deus o perdão e a purificação. É claro, irmãos e irmãs, que isso acontece assim no momento, né? Naquele momento em que nós somos encostados na parede, eu costumo dizer, e temos que tomar uma decisão, né? Isso acontece, não sei se tudo de uma vez, mas para fins de estudo nós estamos separando o aspecto da vontade própria, o aspecto volitivo. Evoca em mim uma mudança de propósito, uma resolução contra o pecado, né? Uma vontade de deixar o pecado, de deixar a vida de pecado e buscar a presença de Deus, e buscar em Deus o perdão e a purificação da minha alma. Então, em vista disso, nós vemos que a fé é o aspecto positivo da conversão, porque tudo isso começa com a fé. Voltando no versículo 17 de Atos, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. No arrependimento já existe o fator fé. E a Bíblia vai dizer que a fé é um dom de Deus, né? A fé em Jesus, segundo Atos capítulo 20, versículo 21, além de reconhecer a verdade a respeito dele como Salvador, deposita nele, em Jesus, a confiança a ponto de receber dele a salvação e de submeter-se integral e definitivamente ao seu domínio, né? Ou seja, entregar a minha vida a Jesus. Isto é conversão. E isso a Bíblia chama de obediência da fé, segundo Romanos 1:5 e 16:26. Em Romanos 1:5, o apóstolo Paulo vai escrever: por meio dele viemos a receber graça. Dele quem? De Jesus. Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E em Romanos 16:26, ele diz o seguinte: e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, ou seja, por meio da palavra de Deus. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. O verbo crer no Novo Testamento tem esse sentido, de se depositar confiança. Ou seja, crer na Bíblia é mais do que acreditar, é confiar, é entregar a sua vida,
Assim, por isso Jesus disse que se nós não nos convertermos e nos tornarmos como uma criança, não poderemos entrar no reino dos céus. Você já prestou atenção numa criança? Como ela confia nos seus pais? Né? É dessa forma que crer significa crer na Bíblia. É quando nós confiamos em Deus desse jeito, como uma criança confia no seu pai. E aí, então, entra esse versículo, essa referência, essa passagem bíblica, talvez a mais conhecida dos cristãos, né? João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3,18, logo a seguir, Jesus continua dizendo: quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Ele não será condenado, ele já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, porque não confia a sua vida, a sua salvação, a sua eternidade no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. E logo depois, no versículo 36, né, dentro do mesmo assunto, Jesus diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não terá, já tem. Há uma diferença muito grande nisso. Quem se mantém rebelde contra o Filho, né, do outro lado, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E em João 5,24, Jesus diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Né? Ele não terá, mas tem. Meu irmão, minha irmã, se você ainda tem dúvidas quanto a isto, de quanto a ser Jesus o Salvador, se você ainda tem dúvidas se você está salvo ou não, anote esses versículos que eu passei, medita na palavra de Deus, sabe? E se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, entregue agora, aí, onde você estiver. Ele está aí com você, Ele te ouve, sabe? Abre o seu coração para Jesus, entregue a sua vida a Ele e receba a vida eterna. Porque quem ouve a palavra de Jesus e crê nele, naquele que foi enviado, tem a vida eterna. Ele passou dessa vida para a vida eterna. Ele não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você entregar a sua vida a Jesus, você não passará mais pelo juízo, porque Jesus passou pelo juízo em seu lugar e foi condenado por isso, mas na sua carne ele condenou o pecado, e lá na cruz do Calvário ele recebeu o castigo que era seu, para que agora você, salvo, liberto, não tenha que passar por esse juízo, mas sim você terá passado dessa morte para a vida e para a vida eterna. E no outro lugar agora, né, letra E, nós então entramos num outro assunto. Nós falamos agora sobre a conversão, né? E agora nós vamos falar então sobre a reconciliação.
que acontece nesse momento em que você se entrega a Jesus Cristo. Então nós vimos que pela sua rebelião o homem vive de relações cortadas com Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu, a Deus e pecou, ali houve uma separação. Ali nós ficamos, Adão e toda a sua descendência, escravizados ao pecado. Mas quando alguém acolhe o testemunho de Jesus a respeito do pecado, isso quer dizer arrependimento. E também acolhe a obra redentora efetuada por Cristo, pela fé. Crê que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar o meu pecado e para me dar a vida eterna. Então, está desse modo, atendendo a solicitação feita em nome de Jesus, para que se reconcilie com Deus. Porque se há uma reconciliação a ser feita, isso quer dizer que havia uma separação. Mas Jesus nos reconciliou com Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Aquele seu estado de pecado passou. Você agora tudo se fez novo, sabe? Você agora foi perdoado, você agora foi santificado, você é uma nova criatura. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus nos reconcilia com Deus. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a nós que agora já conhecemos a Cristo, a palavra da reconciliação, ou seja, a pregação do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, nos foi confiada. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Imagina, você agora é um embaixador do céu, sabe, em nome de Jesus Cristo. Você agora pode falar em nome dele, você pode agir em nome de Cristo, porque agora você é um embaixador, você que cuida dos interesses do céu aqui na terra, e a sua tarefa principal é transmitir as boas novas, ou seja, as boas notícias de salvação ao mundo, exortando o mundo para que se arrependa. E aí o apóstolo Paulo faz essa exortação para nós, em nome de Cristo, pois pedimos que você se reconcilie com Deus. Passa a partir desse momento, irmão, voltando à reconciliação, a conversão e a reconciliação, passa a existir plena harmonia entre ambos, entre você e Deus. Deu-se a reconciliação do pecador com Deus. Agora o pecador não está mais nas trevas, mas está salvo. Virá o dia em que essa reconciliação com Deus se estenderá a todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, nós ficamos por aqui desse dia. Que o Senhor te abençoe. E na quarta-feira, no próximo estudo, nós continuaremos o nosso estudo sobre fé em Deus, para dar uma conclusão a ele. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.